Até mesmo os maiores, uma hora tem que dar o seu adeus. Depois de 16 anos, Marcelo se despede do Real Madrid, tendo escrito uma história que somente ele teve a capacidade e o talento necessário para escrever. 16 anos nos quais ele conquistou 25 títulos e se tornou aquele jogador com o maior número de títulos conquistados vestindo a camisa do maior clube do mundo, Real. É inacreditável o tamanho que o Marcelo conseguiu atingir. E simplesmente uma trajetória que tinha tudo para ser enredo de filme. O Marcelo chega lá atrás, vindo do Fluminense, com 18 anos apenas, e simplesmente com a missão de substituir o seu ídolo. Pois é, o Roberto Carlos era o lateral esquerdo do Real Madrid à época, o principal, e o Marcelo chega com uma promessa, justamente, e coincidentemente brasileiro, que chegaria para ter o do domínio e ser o dono daquela posição futuramente. A expectativa era essa, porque ninguém imaginava que não o Marcelo fosse alcançar o nível do Roberto Carlos, tanto em grandeza, quanto em talento, quanto em história, ou ultrapassar, ser maior. E não só o Roberto, como alcançar um recorde que nenhum outro jogador na história do Real Madrid alcançou. Marcelo ganhou títulos, Marcelo conquistou respeito, Marcelo se tornou um símbolo do que é o madridismo, do que é ser torcedor do Real Madrid, do que é vestir aquela camisa. Ele encantou não só com a sua qualidade, com a sua habilidade, com o talento nato de um refino estratosférico, de uma qualidade que faz você duvidar que ele seja realmente um lateral. Não digo nem duvidar, mas que faça você pensar, por que esse cara não tá jogando ali com a 10 desse time? Um talento de um 10 na lateral esquerda, que é onde ele se sente bem, onde ele se sente melhor, onde ele encantou e se fez possivelmente o maior dessa posição. No mínimo top 3 laterais esquerdos da história, o Marcelo é. Para muitos, o melhor. Para mim, também. Eu consigo dizer com plena tranquilidade que aquele cara, o que se despediu hoje na cerimônia do Real Madrid, é o melhor lateral esquerdo da história. Alguns ainda podem dizer, mas não tem a Copa, e utilizar isso como argumento para dizer que ele não é maior que o Roberto Carlos, talvez que o Nilton Santos, peças que a gente consegue nomear assim na mão, porque não passa disso, talvez não passem de 3 os que você consiga dizer que são melhores ou maiores do que o Marcelo. Esse é o nível de grandeza que ele tem. É muito talento, é muita qualidade, são muitos títulos, é muita vitória, é muita conquista, é muita história para um cara que sai do Rio de Janeiro tão jovem, que chega no Real Madrid para realizar um sonho e com um objetivo, como eu disse, difícil. Ele tinha que substituir o seu ídolo. É chegar em você que está jogando ali no Campeonato Brasileiro, um time grande e tudo mais, mas vem cá, garoto, chega aqui para substituir o teu ídolo jogando no maior clube do mundo. Será que você consegue? E o Marcelo, com o talento que teve, ele teve também a cabeça e a capacidade de colocar isso em campo e de fazer não só a história se igualar ao do Roberto, construir a própria dele e ultrapassar, chegar a níveis que ninguém mais chegou. Entre os títulos do Marcelo nesses 16 anos, o que já é um tempo absurdo para se permanecer num clube, uma vida, o Marcelo conquista 5 Liga dos Campeões, 4 Mundiais de Clube, 3 Supertaça, 6 campeonatos, 6 La Ligas, 2 Taças do Rei e 5 Supertaças da Espanha, totalizando 25 absurdos títulos. O Marcelo ele tinha igualado o Paco Rento recentemente com 23 títulos, mas a gente tinha a percepção de que ele ia conseguir realmente ultrapassar e ultrapassou. E melhor do que isso é o nível de importância que ele teve em vários desses títulos. O Marcelo ficou anos como titular do Real Madrid. Ele participa de muitos jogos importantes, ele constrói um legado de assistências, até de gols, golaços, porque o Marcelo realmente é esse craque que a gente viu desfilar no lado esquerdo do campo e voltando para a defesa, sempre com a maior valência dele sendo no ataque e justamente utilizando esse poder ofensivo para distribuir passes, para fazer seus gols, mas principalmente para construir parcerias que ficaram na memória, como obviamente a parceria Marcelo-Cristiano Ronaldo, que presenteou o futebol por muitos e muitos anos com jogadas, com tabelas, com a troca de passes e uma conexão quase que de irmandade que esses dois tinham. A amizade deles é nítida, tanto que Cristiano foi um dos jogadores que hoje parabenizou publicamente o Marcelo por essa despedida e principalmente pela história dele com o Real Madrid. A gente tem que ter muito orgulho do Marcelo por ele ser brasileiro e pela história que ele conseguiu construir, saindo de
da dificuldade de uma vida pobre no Rio e conseguindo trilhar um caminho com seu talento e com humildade, porque se tem um cara que passa humildade, uma verdade e a sensação de que você realmente está vendo uma pessoa que merece tudo aquilo que está vivendo, é o Marcelo. É um dos poucos jogadores que a gente consegue ter esse tipo de relação. O cara é merecedor de tudo que ele tem e tudo que ele fez por ser quem é. O Marcelo está na história e muito merecidamente está. Não é o final da carreira dele. Ele já anunciou que ainda vai jogar. A gente ainda não sabe aonde. É uma das respostas que esse mercado de transferência vai dar pra gente. Ainda talvez não seja o momento de Brasil, ele já deixou isso claro. Mas seria interessante ver mais pra frente, quem sabe, a gente desfrutar um pouco do Marcelo aqui no futebol brasileiro. Porque é um cara extremamente talentoso, que tem muita qualidade e muita inteligência para jogar em campo. Se ele não tivesse tudo isso, ele não conseguiria jamais construir a história que ele fez. Ele tá na história do Real Madrid, ele tá na história do futebol como um todo. Porque talentos como o do Marcelo Vieira, a gente não vê toda hora. E talvez a gente nunca mais veja alguém que alcance o nível que ele alcançou. Por isso, só resta a gente bater palma e sentir saudade, porque para quem gosta do futebol, para quem acompanha o futebol europeu e também para quem torce pelo Real Madrid, Marcelo é daqueles que a gente pode intitular como lenda. Eu acho que é mais do que justo, pelo menos, a gente tá falando um pouquinho desse cara, porque é um dos maiores que a gente já viu. Bom, vou ficando por aqui. Deixem aí seus comentários, suas opiniões, o que você vai sentir de falta do Marcelo, o momento que o Marcelo fez na carreira dele no futebol e nessa passagem dele pelo Real Madrid. Deixe nos comentários se você lembra de algum, se algum foi especial para você. Muito obrigado por assistir até aqui. Não esqueçam de curtir, comentar, compartilhar o vídeo, que me ajuda demais e faz a nossa família aqui no canal crescer. Valeu, tamo junto. Tchau.